Inicialmente, eu queria destacar o grande potencial da nossa área de atuação para a exploração da cassinicultura. O Banco Nordeste tem apoiado, sim, essa atividade, buscando a inovação no segmento e, acima de tudo, o financiamento de tecnologia que reconhecidamente não agrida o meio ambiente. A cassinicultura na nossa região tem uma capacidade de geração de emprego, de gerar tributo e, portanto, de gerar desenvolvimento. Diante disso, o Banco do Nordeste realizou e firmou um acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Camarões, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no sentido de apoiar as empresas e empreendedores que fazem parte de todos os elos da cadeia produtiva da cassinicultura. E nesse quesito, o banco aperfeiçoou seus programas e seus produtos, e hoje nós atuamos junto ao segmento com a FNE Aquipesca Investimento, e que financia qualquer inversão que visa a modernização, a expansão e que demonstre viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, com prazo de até 12 anos e carência de até 4 anos. Obviamente que a carência e o prazo são funções da capacidade de pagamento dos empreendimentos. Nós também atuamos com a FNE Aquipesca Custeio, que financia todo o ciclo de produção do camarão, cujo prazo é o somatório do prazo para a produção do camarão mais de 2 meses. Atuamos também com a FNE Aquipesca Comercialização, que financia todos os itens de preparação, de beneficiamento e de acondicionamento do camarão após a colheita. E atuamos com a FNE Agroindústria, que visa modernizar, que visa expandir, que visa levar tecnologias para as unidades beneficiadoras do camarão. Tudo isso com as menores taxas de juros. A taxa de juros do FNE ele varia de acordo com o porte do cliente, mas, de uma forma geral, nós temos taxa de juros de 4,4% ao ano até 4,94%. Portanto, as menores taxas de juros do mercado. Complementarmente, nós trabalhamos também com o PRODETER, Programa de Desenvolvimento Territorial, através dos agentes de desenvolvimento, que atuam em conjunto com os diversos parceiros da cadeia produtiva, no sentido de organizá-la, notadamente para beneficiar os agricultores familiares, os pequenos produtores, e criar condições para que esse tenha acesso aos mercados, possa comercializar a sua produção. Então, tudo isso demonstra de forma cabal que o Banco Nordeste tem, sim, fortalecido o segmento da cassinicultura na nossa região Nordeste, através do nosso apoio creditício, visando levar tecnologia e inovação para esse segmento e, acima de tudo, para que a cassinicultura possa produzir, mas produzir com sustentabilidade ambiental. Bem, pessoal, estamos dando início à primeira videoaula de uma série de aulas que serão disponibilizadas para vocês, sendo um material complementar ao Manual de Boas Práticas de Manejo e Biossegurança da Cassinicultura Brasileira. Todo esse material ele vai estar disponível tanto nas redes sociais quanto no YouTube, na página do YouTube da ABCC. E essas videoaulas, por serem complementares, eles vão abordar assuntos específicos dentro do manual, mas desde a área, iniciando pelos modelos produtivos da cassinicultura brasileira, passando pelos cultivos em berçários primários, secundários, engorda em viveiros semi-intensivos e intensivos, passa também cultivos com controle de temperaturas, cultivos dentro de estufas, aí vem a parte de sanidade. Todos esses assuntos pontualmente vão ser abordados nessas videoaulas. São diversas videoaulas e vocês vão ter nas redes sociais da ABCC, eu acho que também na própria página da ABCC vai estar disponível todo o calendário com a sequência dos cursos dessas videoaulas que vocês terão acesso. Bom, nessa primeira videoaula, tá certo? Nesse primeiro episódio, nós vamos debater berçários primários e berçários secundários, tá certo? Então, para isso, vocês precisam entender que a cassinicultura brasileira, desde da década de 90, e quando ela veio se desenvolvendo, ela iniciou um trabalho
com berçários, são sistemas de pré-engorda, e nesses sistemas de pré-engorda, berçários primários e berçários secundários, que são os sistemas bifásicos e os sistemas trifásicos. E na engorda, seriam os sistemas semi-intensivos e os sistemas intensivos. Dentro desse assunto, há um aspecto que tem que ser muito bem colocado para vocês, que é o seguinte: o sucesso da cassinicultura, o sucesso de um cultivo de camarão, ele está atrelado a 3 fundamentos básicos que vão convergir e vão trazer um resultado positivo. O primeiro fundamento é a questão da qualidade da pós-lava. Nenhum cultivo vai ser bem sucedido se a qualidade da pós-lava ela não for satisfatória. Então, nós vamos abordar durante essas videoaulas esse assunto. Um outro fundamento é a questão da ambiência. Então, é necessário que o cultivo esteja sendo realizado em um ambiente onde os parâmetros físicos, químicos e biológicos estejam equilibrados, para gerar isso que nós chamamos de ambiência e você manter aquela boa qualidade da pós-lava que você adquiriu. O terceiro fundamento é a questão da nutrição. Então, mesmo que você tenha uma boa pós-lava, mesmo que você esteja um ambiente equilibrado, se você não tiver uma boa nutrição, você vai prejudicar todos esses aspectos que foram citados agora. Então, a convergência de tudo isso vai ter um animal com bom desenvolvimento e uma excelente sanidade, automaticamente um bom resultado. Então, dando início a isso e mais especificamente agora, em relação aos cultivos de berçários primários e secundários, nós vamos abordar a seguinte situação. Primeiro, a estrutura, formatos desses berçários. Então, no caso do berçário primário, esses berçários, eles normalmente, desde que se iniciou a praticar no Brasil, eles são construídos a alvenaria, alguns revestidos de geomembrana ou só de geomembrana, de PAD, e outros de fibra de vidro. Normalmente são redondos ou retangulares, são tanques em que sua maioria vão de 40 a 100 metros quadrados. Existem alguns casos de tanques menores, mas em geral os números são esses que eu estou passando. A densidade trabalhada nesses tanques normalmente até 30 PLs por litro, lembrando que a gente trabalha nessas unidades de tanques menores com volume e não área especificamente. A pós-lava que você vai receber nesses berçários, ele depende muito da sua estratégia, né? Sua estratégia produtiva. Então, mas é comum que você receba pós-lavas PL10, PL12, normalmente são pós-lavas com um PL grama 300, ou seja, 300 PLs por grama, e essas pós-lavas, ao passar os dias no berçário, no caso do berçário primário, normalmente esses berçários o tempo de cultivo varia entre 10 a 20 dias de cultivo, tem algumas pessoas que se alongam um pouco mais, 25, conheço casos que a gente trabalha até com 30 dias, mas não é comum. Então, nesse berçário primário, esse animal que vai sair, normalmente ele sai com peligrama entre 80 a 10 PLs por grama. A capacidade de suporte é outro fator que deve ser observado na decisão do tempo de cultivo que você vai fazer nesse berçário com relação à quantidade de lava que foi colocada. O tempo que você vai levar de cultivo, você calculando isso, levando em consideração a quantidade de animais e o peligrama, vai lhe dar a biomassa que você tem no tanque. E uma capacidade suporte para um tanque de berçário primário, normalmente seu limite é 1 kg por metro cúbico. Esse mesmo raciocínio é levado para o berçário secundário, apenas mudando os números. São tanques normalmente de geomembrana, de PAD, alguns são semi-escavados e revestidos de geomembrana, outros completamente sua estrutura feita de geomembrana com suportes laterais. Quase sempre retangulares. Normalmente são tanques que variam entre 100 a 1000 metros
quadrados, a profundidade desses tanques um pouquinho maior que dos berçários primários, na maioria das vezes chega a 1,5 m de profundidade. Esses animais que são recebidos nesses berçários secundários, eles normalmente são animais que vão entrar em torno de 80 até 10 pl/gramas, como nós vimos no caso do berçário primário, na sua saída, vão ser recebidos no berçário secundário e vão passar em torno de 30 a 60 dias, depende da estratégia produtiva de cada produtor. Esses animais devem sair em torno de 0,5 para ciclos mais curtos e até 3 gramas em ciclos mais longos, dependendo, lógico, da densidade e da capacidade de suporte que você está trabalhando neste tanque berçário secundário. A capacidade de suporte de um tanque berçário secundário normalmente vai até 3 metros cúbicos. Há casos que vão a mais, mas em geral 3 quilos por metro cúbico seria, tá certo, o seu limite. Bom, mas para poder você estocar esses berçários, a primeira coisa que você tem que se antecipar é a questão da qualidade da lava. Então, na qualidade da lava, 2 aspectos devem ser analisados. Os aspectos que podem ser vistos a olho nu, que são aspectos macroscópicos, e os microscópicos, que são as estruturas tanto externas quanto internas que vão ser analisados aos olhos da microscopia. E tudo isso deve ser feito antes dessa lava chegar ao produtor. Então, e tudo isso é feito no laboratório, na lavicultura. Bom, a questão da qualidade da lava, ela vai ser abordada, tá certo, mais à frente, mas a gente agora vai falar sobre a questão de transporte. Então, você tem uma lava, a lava tem boa qualidade, mas essa lava ela precisa ser transportada adequadamente para que se mantenha a qualidade desse animal que foi adquirido. Então, rapidamente, de forma bem objetiva, as lavas elas podem ser transportadas em caixas isotérmicas, tá certo? São aquelas caixas que o pessoal normalmente nós chamamos de transfiche, ou em sacos plásticos. São sacos plásticos isolados por folhas de isopor, em caixas de papelão, e são também utilizados para fazer transporte, normalmente mais transportes aéreos. Mas existem números para isso, que a gente tem que se basear para poder fazer esse transporte. Então, no caso do transporte de pós-lava, tem que se checar a distância, o tempo que essa pós-lava vai transitar do laboratório até o produtor. Então, nessa tabela que nós temos, nós fazemos justamente a relação tempo de transporte, a temperatura que esses animais serão transportados, porque quanto maior o tempo de transporte, ocorre a necessidade de reduzir a temperatura da água para que baixe o metabolismo e, com isso, essa lava não sinta tanto estresse durante esse transporte, e a densidade dessas pós-lavas nessas unidades de transporte. Então, quanto maior o tempo, pode ocorrer a necessidade do abaixamento da temperatura e a redução da densidade por litro, do número de animais por litro que vai ser transportado. Tudo isso detalhado nessa tabela serve como fonte de informação. Essa tabela, inclusive, só para fechar, ela está baseada no transporte de PL10, PL10, 11, até um 12 no máximo. Quando você partir para um transporte de uma pós-lava maior, o laboratório você tem que debater isso com o laboratório. O laboratório ele vai auxiliar você com relação a que densidade vai ser transportada, que temperatura, para que tudo seja de forma equilibrada para que se tenha um sucesso. Bom, dando sequência, então, a questão do manuseio e a aclimatação desses animais. Então, você tem uma pós-lava, a pós-lava tem boa qualidade, ela foi feito um transporte adequado. Agora, para que você receba esses animais, tem que se ter consciência sobre alguns aspectos. Então, dentro do primeiro aspecto seria a questão da montagem da estrutura. Então, essa estrutura ela tem que ser montada previamente, com todos os apetrechos, equipamentos, tudo que vai ser necessário para que seja feita essa aclimatação, essa recepção e aclimatação. Lembre-se
Você não pode fazer improvisos. O improviso em um momento de uma chegada de uma pós-larva dessa é um fator que leva a causar problemas, a ter perda de qualidade, perda de sobrevivência em um lote de pós-larva. Então, a checagem e calibração dos equipamentos. Você não pode estar com equipamento descalibrado, um equipamento que não esteja medindo um parâmetro adequadamente, senão você vai estar se baseando para fazer sua aclimatação em dados que não são reais. Então, este é outro fator. Um outro fator seria ter uma lista, tá certo? Um checklist em português, mas bem claro, uma lista de checagem, tá certo? Ou relatórios disponíveis na área dos berçários. Então, você vai ter tanto as informações vindas do laboratório, o relatório que o laboratório está enviando você, como você vai ter ali também as informações que você está coletando dos berçários que vão receber as larvas e de toda a estrutura. É uma lista de checagem com todas essas informações reunidas em um documento para poder facilitar e sistematizar isso. Um outro item é que toda essa área operacional, bem como os aparelhos, eles devem estar higienizados e sanitizados, tá certo? De forma adequada, para que você evite estar fazendo contaminação nesse ambiente. Uma outra questão é o tempo de aclimatação. Então, a gente vai perder alguns segundos aí para falar sobre isso, porque quanto menor o tempo de aclimatação, menos estresse você está causando a esses animais. Então, para isso, a gente vai apresentar algumas informações nos próximos slides que vão fechar esse assunto. Então, quando você vai fazer uma aclimatação em uma água e que essa água ela é uma água salina, não é um cultivo de baixa salinidade, então você tem uma forma de avaliar. Então, você tem nessa tabela aí as informações, onde você tem tanto para elevar a salinidade ou para abaixar a salinidade. Para fazer esse tipo de aclimatação, você tem a faixa de variação que a gente está trabalhando e mais a velocidade que você iria aclimatar. Então, por exemplo, no primeiro exemplo que você tem aí, logo na primeira linha, então você tem aí, você quer elevar baixar essa salinidade, você quer reduzir essa salinidade, por exemplo, de 30 para 15, numa faixa de 30 para 15. Então, nessa faixa de redução de salinidade, lembre-se, é uma água salgada, então você vai poder, a cada 20 minutos, você pode fazer uma aclimatação de duas partes, como a gente chama, 2 ppts de salinidade. Então, essa seria a velocidade. Perceba que, na medida que você muda de faixa, então, se você vai agora baixar essa salinidade, vai reduzir essa salinidade, por exemplo, de 15 para 10, o tempo que você vai levar agora para poder fazer esse ajuste de salinidade, ele já muda. Então, por exemplo, as duas partes de salinidade que antes eram em 20 minutos, ele agora vai ser em 30 minutos. Ou seja, para você dar a condições de esse animal conseguir realizar, tá certo, equalizar a sua questão osmótica. Ele tem a capacidade de assimilar essa variação de salinidade. Então, essa tabela demonstra tudo isso para um ambiente salino. Bom, nesse caso agora especificamente, nós vamos tratar nessa tabela sobre os cultivos em águas interiores, que são as baixas salinidades. Então, nesse caso, as faixas de aclimatação são bem específicas, né? Então, você tem, por exemplo, se você quer fazer um ajuste de salinidade de uma faixa de 6 a 10 de salinidade, o tempo que você vai levar para fazer essa aclimatação é um tempo um pouco maior. Então, você vai, por exemplo, um ppt, uma parte de salinidade a cada 1 hora que você vai ter que fazer isso. Por isso que a gente sempre diz que o ideal é que essas pós-larvas, elas tenham seu ajuste de salinidade o máximo possível feito já entre a fazenda e o laboratório. Ou seja, a fazenda repassa a salinidade de uso para o laboratório já faz o ajuste para poder remeter esses animais ao produtor. Por quê? Porque você elimina esse estresse de aclimatação na fazenda. Lembre-se que a fazenda
não tem a estrutura, normalmente não tem a estrutura que um laboratório tem para poder fazer esse processo de aclimatação. Um outro aspecto que tem que ser analisado dentro do manuseio e da aclimatação é a questão da dieta, tá certo? Que ela é fornecida pelo laboratório, então o laboratório tem condições de fornecer a dieta específica, que pode ser uma dieta seca ou pode ser, por exemplo, dálpio de artêmia. Então, isso vai ser disponibilizado. Se o transporte for em saco plástico, essa dieta vai estar dentro do saco plástico suficiente para todo o período de transporte. Se for dentro em caixas isotérmicas, aqueles transfistes de 1.000, 1.500 litros, ele vai ser disponibilizado no decorrer da viagem. Bom, uma outra situação a ser analisada, além da dieta, é que quando esses animais chegarem na fazenda, eles vão ser ou colocados em caixas d'água. Isso normalmente ocorre quando a pós-lavra é transportada em saco plástico. Então, você tem caixas d'água, com toda aquela questão de higienização, sanitização. Então, esses animais vão ser colocados nessas caixas d'água. Ou, se ele for transportado em caixas isotérmicas, vocês, na verdade, é interessante porque aí você já tem a estrutura de aclimatação, que é a própria caixa que está vindo no transporte. No caso da caixa d'água, vale salientar que a quantidade de animais que você vai colocar por caixa, ela não pode ultrapassar uma densidade que comprometa a condição desses animais. Então, a gente, nessa tabela aí, a gente define que se você vai botar esses animais em uma caixa e não tem suporte para aeração, então a gente trabalha com em torno de 75 mil animais, tá certo? Isso aí seria uma condição para uma lava que, por exemplo, vai ser recebida e não tem estrutura para poder colocar aeração nessa caixa que vai receber essa pós-lava. No caso da caixa de aeração, que é o indicado, você pode colocar em torno de 400 mil animais, e esses animais, com aeração, eles vão ter todo o conforto para poder passar por todo o processo de aclimatação que nós falamos. Dando sequência, ainda essa questão do manuseio, então a gente tem que ter os seguintes aspectos bem claros. Monitoramento das variáveis de qualidade de água, então, temperatura, salinidade e pH. Tudo tem que estar bem equilibrado, tem que estar muito claro para o técnico que vai receber esses animais. De preferência, a salinidade vindo já aclimatada do laboratório, se possível. Se não, com pouca diferença, para que o tempo de aclimatação seja curto. O povoamento nesses tanques, essas lavas, uma vez recebidas, uma vez transportadas, recebidas e passadas pelo processo de aclimatação, para que eles sejam disponibilizados, estocados definitivamente nesses tanques berçários, as diferenças de parâmetros, elas não é necessário serem exatamente iguais, parelhas, mas também não pode ter grande diferença. Então, na questão de salinidade, o ideal é que não ultrapasse uma diferença de 2 ppts, principalmente para a salinidade mais alta. Salinidade mais baixa, uma diferença de 1 ppt seria o ideal. A questão da temperatura, no máximo estourando 3 graus de diferença. O ideal seria até 2, tá certo? E pH, se possível, até 0,5 unidades de diferença de pH. Isso que eu falei é a diferença da água, que as pós-lavas estão no momento da aclimatação, para a água do tanque que vai receber esses animais. Um outro aspecto que tem que ser bem observado é a questão da alcalinidade. Isso deve estar bem equacionado desde o período quando você preparou o tanque, tá certo? Mas aí a gente coloca aí no material que se houver alguma necessidade de fazer uma correção momentânea, você pode usar a cal, ou pode usar, no caso, hidróxido de cálcio, ou pode usar o bicarbonato de sódio. E aí, nas concentrações indicadas, que você vai fazer essa correção e não vai causar transtorno para esses animais. Bom, então, a gente já
só recapitulando, recebemos esses animais com boa qualidade, foi bem transportado, foi aclimatado e esses animais foram estocados nos tanques berçários primários e secundários. Pronto. Agora, esses berçários em si têm que passar por todo um processo. Primeiro, o processo de limpeza, higienização. Então, tem aí o passo a passo de limpeza, de lavagem, retirada de sujeira, enxágue, passa o ácido muriático, depois faz novamente a lavagem. Tem todo o passo a passo aí nesse slide que está demonstrando. Por quê? Porque nós não podemos receber por lavas, estocar em tanques berçários, tá certo? Onde esses tanques berçários não passaram por uma limpeza de um ciclo para o outro. Isso você está simplesmente, caso isso ocorra, você está fazendo acúmulo de bactérias que vão ser levadas de um ciclo para outro e esse resultado negativo vai surgir mais na frente se as medidas de limpeza e higienização não forem feitas. Segundo, a água que vai abastecer nesses tanques. Então, esses tanques serão abastecidos, mas dependendo, inclusive, de que captação, se você tem uma captação oceânica, é mais tranquilo, porque você já recebe uma água bem mais limpa. Mas se você pega uma água de canal de fazenda, por exemplo, que é uma água estuarina, ou a água que vem de um rio, então essa água vem um pouco carregada. Então, basicamente, você tem que fazer o quê? Em regras gerais, essa água tem que ser filtrada, ela pode passar por um filtro de areia, conforme o esquema está sendo mostrado no slide, ou ela pode ser filtrado e passado por bolsas bags, aquele tecido específico, né, com micragem específica, que vai reter tanto as sujeiras, matéria orgânica também, para que isso não venha a contribuir com a perda de qualidade daquela ambiência que nós já falamos no início da apresentação. Feita essa filtração, nós partimos agora para a questão da desinfecção dessa água. Então, essa água é prática hoje de muitas fazendas fazerem esse processo de desinfecção. Essa desinfecção ela pode ser feita com cloro, tem as concentrações aí que são colocadas, normalmente tem se trabalhado com 10 ppm e tem sido suficiente, ou então algumas empresas têm trabalhado com ozônio, tá certo? É mais sofisticado, tem um custo mais elevado, mas também tem uma eficiência a ser considerada, é isso? Mas é fundamental que esse processo seja feito de alguma forma para que se inicie esse cultivo, tá certo? Eliminando algo indesejado para o cultivo. Bom, em seguida vem a questão da aeração que tem que ser instalada. Então, essa aeração para berçários primários, para berçários secundários, o conceito é o mesmo, muda o formato da instalação e às vezes muda alguns equipamentos. Então, em berçários primários, normalmente usamos mangueiras porosas de baixa pressão, aquelas que nós chamamos de mangueiras porosas, tá certo? Já nos berçários secundários, dependendo do tamanho, chega-se ao ponto de usar aeradores até de palhetas ou aeradores de onda, mas também se usa os ventures, tá certo? Discos com membrana, todos eles ou independentes ou associados que vão dar esse suporte de aeração para ter um resultado positivo nos parâmetros físico-químicos, movimentação de água para ter aquela tão famosa ambiência. Outro aspecto que deve ser observado é a questão da fertilização, tá certo? Então, você vai fertilizar esses tanques, produtos normalmente comerciais. A formulação tem que ser específica de acordo com o produto que você vai adquirir. Então, hoje a gente tem uma gama de produtos, várias empresas que fazem um trabalho, inclusive, personalizado, de orientando o produtor a que tipo de produto, qual a concentração, para que se chegue à condição desejada e de ambiência para esses animais. Existe um calendário sugestivo numa tabela, essa fertilização deve ser iniciada previamente, porque os efeitos não são automáticos. É comum que essa fertilização inicie com 6, 5, 4 dias antes do início do povoamento. Então, na medida que você inicia o abastecimento, você já inicia esse processo de fertilização. Passado pela fertilização, a gente foi feita a fertilização, o tanque está abastecido, pronto para receber essa pós-larva. Então, aí,
nós vamos para um segundo episódio. Esse segundo episódio, antes de começar a manejar esses tanques berçários, nós vamos falar na prática sobre a questão da qualidade dessas pós-lavras, questão prática de laboratório. E, novamente, nós vamos nos episódios seguintes discutindo a questão do manejo dos berçários primários e secundários.